Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, sou um dos fundadores do Expresso, uma plataforma de gestão de despesas corporativas, e a gente está começando hoje aqui mais um Conexões Expresso, esse quadro do YouTube que a gente publica vídeos onde a gente entrevista pessoas que vivem o dia a dia do financeiro, que conhecem a área, que vivem a área, para a gente bater um papo com elas sobre o futuro das finanças, sobre a realidade hoje, sobre as dificuldades da área, enfim. E hoje a gente trouxe o Henrico. O Henrico é uma pessoa muito sênior, né, na área de finanças, já trabalha há bastante tempo nessa área, hoje é head de finanças, publicou um livro sobre introdução a finanças e mais foi coautor de um novo livro, agora que ele vai contar um pouquinho para a gente ao longo da entrevista. E eu queria começar, Henrique, te dando as boas-vindas, agradecendo por ter topado esse papo com a gente. E para o pessoal poder te conhecer, se você puder começar contando um pouco para a gente da sua jornada, como você chegou hoje até essa função que você tem hoje, enfim, um pouco da sua carreira para a gente começar o nosso papo. Claro, tudo bem a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês o convite, parabenizar pelo trabalho. Vamos lá, minha carreira já é uma carreira meio longa, já são mais de 20 anos na função na área financeira. Eu comecei a universidade de economia, me graduei em economia, depois eu fiz o MBA em finanças pelo IBMEC, fiz também diversas outras pós-graduações voltadas muito para a controladoria, sempre na área de finanças, valuation. E agora, recentemente, eu fiz o PDE, que é o Programa de Desenvolvimento de Executivos, na Fundação Dom Cabral. Tá? Eu passei por grandes empresas, comecei a trabalhar na IBM, depois trabalhei na Login, trabalhei no Grupo X, na LLX, que era o braço de logística do grupo, hoje é a Prumo. Fui controller de uma investida do Axon Group, depois fui controller da Américas, da Royal IHC, uma empresa holandesa. Trabalhei no BNDES, assessorando a diretoria, e atualmente eu estou como head de finanças numa empresa de gás, setor de gás, chamada Sinergás, e também faço parte de um conselho consultivo no Grupo Floresta, que compõe o supermarket, uma cadeia de supermercado bastante grande aqui no Rio de Janeiro. Bacana, bastante experiência, né, Henrico? Já se vão 23, 24 anos aí, fácil de 24 anos. De experiência aí na área financeira, onde eu comecei estagiário e vim passo a passo galgando aí a carreira. Legal demais, acho que tem bastante conhecimento para você compartilhar com a gente, então ao longo do tempo acho que as pessoas vão te conhecendo, a gente vai trocando uma ideia sobre isso, e hoje eu queria tentar fazer um papo bem prático com você, assim, né, vamos bem direto ao assunto, para a gente conseguir pegar bastante desse conhecimento para o pessoal que está nos assistindo aí no YouTube. Henrico, primeiro eu queria começar falando sobre os livros, né? Além de tudo isso que você comentou, né? Você também escreve, né? Então você foi coautor de um livro recente agora de produtos de investimento e também foi escritor de um livro de introdução a finanças no passado. E eu queria entender mais qual é a sua intenção com os livros, né? Que insights que você gostaria que as pessoas tirassem desses livros. Enfim, por que você resolveu escrever sobre esses assuntos? Vamos lá. Eu nunca tive a pretensão de escrever nada. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei sempre no mundo corporativo. E na pandemia, a gente, um grande amigo, que foi meu gestor 2 vezes, o Marcelo Desterro, começou um projeto chamado FNP, Finanças e Prática, onde eu comecei a ajudar e a botar de pé. Agora a gente está completando 4 anos desse incrível trabalho, e lá ele me encorajou a dar aula. Então, eu comecei a dar aula de algumas disciplinas, de tesouraria, que é uma área que eu tive bastante vivência, parte de captação de recursos, E aí apareceu um processo seletivo para o Senac São Paulo, e eu, na pandemia, resolvi aplicar, fiz o projeto do livro e deu tudo certo. Então, em 2021, esse primeiro livro foi publicado, né, durante 2021,
Esse livro, primeiro, ele traz uma visão global sobre as finanças na empresa, né? É uma visão sobre a área financeira como um todo. Depois a gente passa a entrar em cada parte da área financeira, explicar um pouquinho de cada área, e é um livro voltado para quem está iniciando a carreira, para quem trabalha já em empresas, né? É um livro bem focado para quem está na área, e é um livro bem voltado também para a vida prática, né? Para o dia a dia. Eu trago exemplos focados em estudos de caso, lições aprendidas, muito nessa linha. E o objetivo do livro é fazer com que esse público passe a ter uma visão crítica sobre os processos, né? Meu desafio é sempre fazer com que a garotada ou os profissionais não façam, não executem o seu trabalho de forma automática, né? Sempre questionando, sempre tentando entender o todo, né? Onde que o trabalho está inserido no todo. E esse livro veio para ajudar nisso. Ele foi adotado pelos cursos do Senac e, enfim, legal. Ficou um bom manual. E o segundo livro é um projeto do Gilvan Bueno. Ele é o coordenador desse projeto e me convidou para que eu escrevesse um capítulo desse livro como coautor. Eu escrevi um capítulo sobre o valor do dinheiro no tempo, mas é um livro que é um manual de investimentos, né? Ele funciona como um guia, é bastante didático para todo mundo que deseja aprender, aprofundar entendimento aí sobre investimento, né? A população brasileira hoje, em termos de 80%, em torno de 80 e poucos por cento das famílias são endividadas, né? Então, isso é um assunto que a gente tem que tratar bastante, né? Desde jovem, né? A gente não tem uma educação dos nossos pais, assim, filho, toma mesada e pronto, não é toma mesada e você agora, dessa mesada, você é obrigado a poupar uma parte dela, você é obrigado a guardar uma parte dela. A gente não tem esse ensinamento aqui no Brasil, isso é... Sim. E é um assunto pouco discutido em casa também, as pessoas discutem pouco, então acho que esse livro vem dar um bom gás nessa área para quem tem esse interesse. Bacana. Pelo que eu entendi dos dois livros, né, eu ainda não tive a oportunidade de lê-los, mas eles são bem guia prático, e o primeiro principalmente muito para quem está iniciando na carreira ali, muito para quem está querendo começar, já está na área ali, né, eu vi a descrição do livro que você fala muito sobre viajar por dentro de uma empresa para entender a rotina financeira dela, né. Então, você recomenda bem para quem está querendo mergulhar nessa área, assim, mesmo que seja uma pessoa que não está nessa área hoje. Exato, para quem quer mergulhar nessa área, para quem quer entender de forma bem didática, de forma com bastante exemplos, eu trago bastante exemplos práticos. Ele é um livro que a gente fala desde primeira parte, qual é o papel da empresa, né? Por que surge uma empresa? Depois a gente começa a conversar sobre as áreas da empresa, que isso é bastante importante, sobre a necessidade das áreas se comunicarem, depois a gente entra um pouquinho em cada área e dá exemplos, casos práticos, tem exercícios, diversos conteúdos sobre o dia a dia de uma empresa mesmo. Bacana. Isso para mim é o mais importante, porque hoje a gente tem livros de finanças corporativas, né, com bastante referencial teórico, que são super importantes para o dia a dia, mas nesse caso a gente optou por um livro com conteúdo mais dia a dia, mais prático, onde a pessoa leia e identifique, poxa, me pediram isso no trabalho hoje, poxa, é exatamente como a minha empresa é dividida, então é como a empresa da minha esposa, do meu par, é dividida, então assim, para que a pessoa possa ir identificando mesmo. Boa. Eu acho até legal, assim, eu me interesso bastante por esse assunto, porque eu estava conversando com outro CFO, né, o CFO da Trio, que a gente entrevistou aqui no Conexões, e ele falou sobre algo que eu achei muito interessante, que as pessoas hoje têm se interessado muito por aprender sobre IA nas finanças, sobre dados e tudo mais, e às vezes estão deixando de lado de estudar o fundamento ali, né, a parte básica,
que provavelmente é uma parte que não muda, né? Tem muita coisa vindo em volta, mas os fundamentos das finanças ainda continuam. A teoria não muda, né? Digamos assim, fazendo uma comparação aqui meio... É igual a regra de trânsito, né? Os carros mudam, tudo muda, o equipamento que você dirige muda, mas a regra é aquela, né? Não tem... A teoria é aquela. Então, as teorias de finanças são as mesmas, a forma de você gerenciar e buscar otimizar recursos dentro da empresa é sempre a mesma. Então, assim, não tem uma mudança drástica. O que a gente vê de mudança muito repentina é a questão da tecnologia, né? E isso vem impactando de maneira muito forte. As empresas vêm gerando muitos benefícios no que diz respeito à automatização, melhoria de processos, segurança de processos, mas também vem gerando muito receio por conta do número de fraudes, né, que aumentou muito. Se as empresas estão se qualificando por um lado, né, para se automatizando por outro, a turma da fraude também está acompanhando essa Eles também caminho. Estudam, né? Eles também Estudam, estão evoluindo. Então, assim, as empresas vêm tendo alguns problemas sérios de fraude, estão tendo que dobrar cuidado, colocar mais etapas de verificação no processo, tudo isso. Então, surge também essa preocupação. Mas a base das finanças é sempre a mesma. As empresas têm aí, vamos lá, assim, as finanças são, eu entendo que a área financeira, eu entendo que ela é o pulmão de uma empresa, né? A área financeira ela é responsável para dar oxigênio à empresa, né? O dinheiro é o oxigênio para a empresa funcionar. Então, qualquer atividade, toda e qualquer área da empresa tem impacto na área financeira. Mesmo que essa empresa não tenha como atividade fim a área financeira, finanças seja uma área de back-office, a área jurídica tem impacto na área financeira, a área de RH tem, compras tem, logística tem, marketing tem, comercial. Então, todas essas áreas têm, assim, caem na área financeira de alguma forma, gerando algum impacto direto. Não dá para a gente dizer que é um impacto indireto, e todas elas têm efeito direto na área financeira. Tá? Bacana. E aí, até aproveitando esse assunto aí, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, que eu queria muito sua visão. Você está comentando que todas as áreas impactam de alguma forma nas finanças, e logo, consequentemente, finanças impactam em todas as áreas, né? E aí você comentou que uma das suas bases ali para a escritura do livro é não deixar com que as pessoas façam um trabalho só automático e vão executando as tarefas ali, sem pensar nesse todo, eu imagino, né? E eu queria saber sua visão de como que você acha que a área financeira impacta nas outras áreas da empresa, né? Como que você pode ajudar, né, para o pessoal que está assistindo a gente, que eu sou financeiro, como que eu posso impactar no sucesso da empresa de verdade, assim? O que eu tenho que ser vigilante do quê? Eu tenho que cuidar do quê? Como que eu posso trabalhar junto com as outras áreas? Eu queria um pouco dessa sua visão sobre isso. A área financeira, um ponto bastante importante dela é que o executivo ou toda a área haja como business partner das demais áreas, tá? Isso é bastante importante. A área financeira tem que ser vista como um parceiro de negócio. Então, assim, se a área comercial vai fechar uma proposta, vai estar com uma proposta em tela para ser fechada, consulta a área financeira se coloca à disposição para ver como que essa venda vai ser equacionada. Por exemplo, não adianta a gente vender um equipamento, instalar o equipamento e só receber no final todo o dinheiro. Tem que ter um sinal ali, porque a empresa vai ter custos de operação, vai ter custos operacionais ao longo desse projeto, por exemplo, né, que precisa ter, e a empresa precisa ter fôlego para isso, né?
Então, por exemplo, a área jurídica, né, tem que estar apoiando a área financeira a todo instante na parte que diz respeito aos contratos, né? A gente não pode, a área financeira não pode assinar todos os contratos sem uma revisão jurídica. E da mesma forma, o jurídico não pode atuar sozinho, num aspecto financeiro, numa cobrança de um cliente, por exemplo, sem estar consultando, sem estar agindo em parceria com o financeiro. Eu vou dar um exemplo aqui bem comum nas empresas, que é o caso de inadimplência. Por exemplo, né, a gente teve um cliente que inadimpliu, e ele é um baita cliente estratégico para aquela empresa. Se a área financeira for fazer o by the book, né, seguir a regra, ela vai cobrar, depois vai negativar, depois vai mandar para o jurídico seguir com processo judicial de cobrança. E aí o comercial, eventualmente, pela forma que você cobre o cliente, o comercial vai pular, vai falar, poxa, você está batendo no meu cliente, você está reclamando. Prejudicando todo o relacionamento que eu construí aqui. Exatamente, né? Você está você está desmoronando o relacionamento que eu construí. Então, isso é um ponto bastante importante da área financeira, essa flexibilidade, essa maneira de andar dentro da empresa, se comunicando com todos, entendeu? Então, vai ter que ser uma decisão consensual, de forma a não minar o relacionamento com o cliente, a não prejudicar a área financeira, porque também a gente não pode financiar os clientes a todo instante, e ser uma ação dentro das 4 linhas que a área jurídica pode atuar, né? Então, esse é um exemplo bastante importante. Um outro exemplo, assim, bastante importante, comum nas empresas, é a área comercial, né? A área comercial fecha um super negócio, sem nenhum sinal, sem nenhum capital de giro inicial para aquele projeto. Por muitas vezes é muito comum ver brigas, né, entre a engenharia, a área de negócios e a área financeira, porque eles querem executar a obra, querem executar a produção do bem ou equipamento, botar a lenha ali, ir embora, e sem olhar para o fluxo financeiro desse contrato, entendeu? Isso a área financeira tem que estar muito, muito parceira de todas as áreas, a todo instante. Nesse caso, seu papel é, inclusive, orientar ou, às vezes, até barrar alguma coisa, né? Pela saúde financeira da empresa ali, mas tem esse papel de proteger o caixa ali, vamos dizer. É um papel, às vezes, ingrato, mas a gente tem que barrar, sim. Às vezes entra aquela é muito comum nas empresas, a gente vê, olha, preciso comprar isso aqui urgente, senão vai parar a operação. Aí vem a segunda vez, preciso comprar isso aqui urgente, porque senão vai parar a operação. Aí um dia você fala, tá bom, diz que a culpa foi minha. Aí, como assim, para? Eu falei, para, a hora que a gente for conversar novamente, a gente sentar para conversar, a gente vai entender por que parou. Parou porque não houve um planejamento de caixa, porque a gente está comprando no fornecedor mais caro, o fornecedor está vendo que ele é exclusivo, então está aumentando o preço, está apertando o prazo. Então, assim, muitas vezes a gente tem que falar não. E um ponto que eu sempre sempre comento isso sobre a área financeira, a gente, como diz a frase aí, né, a gente tem que ser duro sem perder a ternura, porque a área financeira tem que ser uma área muito acessível. Todo mundo tem que poder acessar tranquilamente a área financeira. A área financeira não é para ninguém ter medo dela. Até porque, em última instância, você fica sabendo por último de uma fraude dentro de uma empresa. Se você não é uma pessoa acessível, se você não é um executivo acessível, você é o último a saber daquela fraude, daquele problema, daquele ladrão, no bom sentido, de dinheiro, né? Aquela saída de dinheiro à toa. Então, você não pode ser uma pessoa temida. Tem que ser tudo muito feito de forma consensual e diplomática. Bacana. Até para poder tomar as decisões juntos, precisa ser alguém que você enxergue como um parceiro, né? Sim, eu vejo muito nessa... positivo.
Exato, eu vejo muito nessa relação, né? A gente tem a controller do Expresso aqui, a gente conversa bastante, né? Eu cuido das áreas de marketing e vendas também aqui, então eu tenho bastante interação com ela. E uma coisa que eu acho bacana é que ela não tá ali com aquele papel de bloquear, né? Ela não é seu inimigo do dinheiro. Ela tá ali para te ajudar a tomar melhores decisões. Inclusive, em algumas decisões, a melhor decisão é gastar um pouco mais, né? Não Sim, necessariamente é sempre segurar, né? Mas ela tem que ajudar a tomar essa decisão e proteger-se a proteção do caixa mesmo ali. sim, Ba- sim. Bacana. Legal, eu acho interessante falar disso, porque a gente tem visto muitas pessoas que a gente conversa aqui no financeiro das empresas, a gente escuta esse papo de, cara, não quero mais ser executor de tarefas, né? Tem a Karina Menezes aí, que posta bastante conteúdo no LinkedIn, que ela fala que não quer ser mais apagadora de boletos, né? Exato. E aí começar a ser esse financeiro estratégico. E aí eu queria uma visão sua agora, como até dica de carreira para os profissionais de finanças, né, para o analista ali principalmente. Como que ele cria essa habilidade? Como que ele desenvolve esse lado de tentar ser mais estratégico e parar de ser um executor de tarefas? Assim? Como que você acha que você foi evoluindo isso ao longo da carreira? Foi estudo? Foi práticas? Foi o quê? Assim? O que você acha que pode ser legal para desenvolver isso? Vamos lá. Quando estou no dia a dia com a equipe, com as equipes que eu coordeno, eu estou sempre instigando eles a entender o porquê daquela atividade. E sempre quando alguém, por exemplo, uma analista, uma assistente de contas a receber e cobrança, a gente flexibiliza, né? Ela está ali para cobrar, cobra, 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 cobra. E a gente flexibiliza determinado cliente. Eu gosto sempre de fazer ela entender o porquê daquela flexibilização. Olha só, ninguém está dizendo que seu trabalho é desprezível, que a gente não está acatando o seu guia, mas olha só esse cliente, vamos olhar para o todo, vamos olhar o big picture aqui, ó, onde você está inserida. Então foi dessa forma que eu sempre busquei trabalhar. Eu sempre brinco, ter o pisca-alerta ali do porquê, 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 porquê. É você entender por que você está fazendo as coisas. Então, essa coisa de estar antenado, de ler artigo, de estar sempre estudando, isso para mim também eu considero um diferencial. É muito mais bacana você pegar um colaborador cru, que não tenha tanta experiência numa função, mas que tenha aquela vontade de estar ali aprendendo, te perguntando toda hora, tentando entender, tentando te questionar aquele status quo, né, o equilíbrio ali da empresa. Por que a gente não faz diferente? Por que não faz assim? Então, assim, é melhor trabalhar dessa forma do que assumindo que você está fazendo tudo ali no automático, sem entender, entendeu? É muito Sim, comum a gente no dia a dia, vem cá, por que está sendo feito assim? Olha, porque quando eu entrei aqui, me passaram o trabalho dessa forma, sempre foi feito assim. entendi. Só Isso, isso, executa de forma isso, automática mesmo. isso é terrível. Então, isso estagna completamente a pessoa e impede ela de crescer, de seguir adiante. Então, assim, pô, por que eu faço sempre assim, né? Por que é sempre assim? Por que eu não posso fazer diferente, né? Não é criar um novo produto, nada. Às vezes é automatizar um processo para sobrar tempo para você desenvolver mais a parte analítica, né? Automatizar um processo. Hoje tem tantas ferramentas, tantas formas da gente automatizar. Então, eu acho que, assim, respondendo resumidamente a sua pergunta, estar atento aos porquês da empresa, por que você faz aquela atividade, e estudar. Se você não, mesmo que você não consiga fazer uma pós, o conhecimento hoje é muito democrático, né, na internet. Tem muito conhecimento de muito boa qualidade, gratuito, Boa. totalmente Aí gratuito. eu acho que esse é um lembrete importante até para as pessoas que estão em cargos mais altos, inclusive, né? Porque é muito fácil quando você é estagiário analista você lembrar que você tem que estudar, né? Mas quando Sim, você é um diretor, né? Quando você é um CFO, um head de finanças ali, você também precisa, né? Você estava falando agora, há 5 minutos atrás, o tanto que você está tendo que aprender sobre tecnologia, sobre fraudes,
né? Então, os assuntos eles mudam, talvez muito do fundamento ali você já tem na sua cabeça, mas outras coisas vão tendo que aprender, inclusive enquanto você está em outros cargos mais elevados também, né? Sim, sim, principalmente do que o pessoal chama de soft skills, né? Agora, Sim. né? Então você tem que entender muito de gestão, você tem que entender muito do negócio. Você é um financista, mas se você está no setor de gás, você tem que entender sobre o setor de gás. Se você está no setor de mineração, você tem que entender do setor de mineração, enfim. Então, e você tem que estar antenado às novas tendências, né? Ao que está vindo por aí. Isso é muito importante. Isso é de extrema importância. Eu queria até pegar uma ponte aí nisso que a gente falou agora para perguntar uma coisa para você, para enxergar sua visão sobre isso também. A gente falou muito sobre os fundamentos, sobre as coisas que se mantêm. O que você sente mais que tem mudado, assim, né? Você falou agora sobre as tendências. O que você sente que no seu dia a dia de trabalho mesmo, assim, nada muito geral, mas no seu dia a dia de trabalho, o que tem mudado nos últimos tempos, assim, na sua rotina? Olha, o que tem mudado é basicamente a questão do ferramental, né? A tecnologia, né? Transformação dos processos financeiros, a automatização de tarefas, a possibilidade de você, por exemplo, na área de gestão de crédito, conseguir uma informação mais robusta sobre aquele cliente, ou mesmo sobre aquele fornecedor com o qual você vai fazer uma mega encomenda, um grande pedido a ele, né? Então, isso hoje é o grande ponto que vai estar dividindo águas, né, como se diz, né? Uhum. Você tem toda a questão da integração, né, do Big Data e da parte de análise mais avançada. Na tesouraria, a função da tesouraria está muito mais... É uma função modernizada, né? Eu sou do tempo que a gente assinava o contrato de câmbio impresso, que a gente fazia conciliação, imprimia, assinava e depois levava para o gestor assinar, revisar a sua conciliação. E hoje você tem ferramentas digitais, né, que permite você ter visão em tempo real da coisa, né, da operação. Então, e aí você entra na parte de automação dos processos financeiros. Um outro ponto que vem se desenvolvendo muito é a análise preditiva, né, com a inteligência artificial. Pessoal, a gente vem conseguindo usar dados, né, para analisar um grande volume de dados, você consegue prever tendências de mercado, estimar demandas futuras, olhar algumas coisas nessa linha, né, que te ajudam a tomar decisão. Os algoritmos, né, questão aí utilizados na inteligência artificial, também te fazem poder se precaver mais com relação a risco, ter uma gestão de risco mais avançadas. A detecção de fraude também fica mais fácil, apesar delas estarem mais sofisticadas, como a gente já falou. Uhum. E a parte de planejamento financeiro, isso é bem importante. As tecnologias e o ferramental para você fazer boas projeções mudou muito, tá? Mudou muito, avançou muito, você tem como fazer um planejamento financeiro muito mais robusto, muito mais ágil, envolvendo toda a empresa. Ficou mais fácil também de você conscientizar a empresa toda, no sentido de, olha, gente, está tudo muito mais conectado, como a gente já falou aqui mais cedo, financeiro, com jurídico, com comercial, vamos com operações, vamos conectar, vamos fazer um orçamento que seja condizente com o cenário da empresa. Não adianta também fazer um orçamento dizendo que a coisa vai explodir se você não tem uma análise de mercado, e os instrumentos para análise de mercado hoje são inúmeros. Então, isso mudou muito, tá? Isso mudou muito. Bacana. Eu achei até legal que você foi contando as coisas, as expectativas até, além das coisas que têm acontecido, as expectativas que o financeiro tem.
Isso coincidiu muito com as coisas que eu vejo os clientes do Expresso, por exemplo, pedindo para a gente, né? Então, eles querem cada vez mais uma ferramenta mais conectada com as outras áreas, cada vez mais tecnologia para usar menos, executar menos tarefas operacionais, né? Então, automatizar coisas, cada vez mais ferramentas para diminuir fraudes, né? Que a gente sabe que tem. Então, acho que isso tem muita relação com tudo que você está falando das expectativas do financeiro, assim, eu acho isso muito legal. Que tenha dado para esse lado. E aí uma pergunta à parte agora, assim, você me falou muito das ferramentas que têm ajudado e melhorado o dia a dia, né? Então, a sensação que dá é que a gente tem mais recursos. Mas você tem alguma coisa que você acha que tem piorado, assim, ou não? Você acha que tem evoluído no geral a áreas? Vamos lá. Eu não acho que eu vou responder aqui, talvez dizendo que não é que tenha piorado, mas é que se manteve intacto. Alguns processos se mantiveram intactos, né? Uhum. Por exemplo, a dificuldade de funding, né, para pequenas e médias empresas, isso é um problema crônico do nosso país, tá? Estou sendo aqui totalmente apolítico, não estou falando de política, estou falando de estrutura do nosso país. As pequenas e médias empresas sempre apanharam muito com isso, a alta carga tributária também, a complexidade e como que é oneroso para você fazer aquelas diversas e inúmeras demonstrações e obrigações acessórias. Isso por mais que você tenha automatizado o volume disso e a burocracia, né, também quantidade de alvarás, de licença, de taxas e impostos ainda não conectadas, né, ainda não centralizadas, isso também é um ponto bastante importante. E eu acho que assim, o ponto mais crítico para fins de negócios, né, e que impacta muito a área financeira é a instabilidade ainda dos contratos no longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, numa licitação de estatização de uma rodovia, por exemplo, uma rodovia pedagiada, né? A gente teve no Rio de Janeiro um caso clássico da linha amarela. Eu trabalhei na Invepar. A linha amarela era uma investida da investida da Invepar. Eu via o funcionamento daquilo tranquilamente. Um belo dia abrem as cancelas. Eu não estava mais na Invepar naquela época, mas assim, abrem as cancelas, passam os carros todos de forma gratuita. Poxa, uma empresa que investiu na linha amarela fez um planejamento de longuíssimo prazo, de 25 anos, de 20, de 30 anos, para assumir aquela concessão. Ela como posso dizer, ela se prontificou, né, se obrigou a fazer aportes de capital, a estruturar, a organizar a sua estrutura de capital para aquele longo prazo, né? Como que ela ia gerar funding para as manutenções, funding para os incrementos que tinham que ser feitos durante o período de concessão. Então, de repente, aquilo cai, desmorona, né? Você tem a questão dos aeroportos aqui no Rio, de repente desloca um monte de voo por aeroporto que não é o que está sendo gerido pela iniciativa privada. Então, isso no Brasil ainda eu estou trazendo 2 exemplos públicos, né, casos públicos, mas isso no Brasil ainda é um ponto de muito medo para os investidores, né? Ninguém consegue ver conseguir. O pessoal tem medo de ver e de entrar num projeto de longuíssimo prazo. Bacana. Isso pode mudar totalmente seus planos, né? Na verdade, jogam o planejamento que você fez no lixo, praticamente. E aí você está jogando muita grana fora. Sim. Um outro ponto, só para terminar, que me ocorreu aqui agora também, é a questão do estímulo à inovação, né? Você tem no Brasil a FINEP, que é uma baita instituição de fomento à inovação, tem empresas que sequer conhecem a FINEP. Então, é bastante importante esse estímulo à inovação, né? Algumas universidades têm os hubs de inovação, tudo, mas tem muita coisa para andar aí nesse aspecto. Bacana. Legal. Eu queria até pegar esse assunto da insegurança, né?
e do papel do financeiro nessa situação, né? Você falou muito dos casos públicos, mas a gente tem, por exemplo, um caso que a gente tinha discutido bastante nos últimos meses aqui no Expresso, por exemplo, que foi: vai ter desoneração da folha ou não? Vai ter, não vai. Vai ter, não vai. E isso poderia mudar totalmente o nosso plano que vem, né? Porque, assim, impacta muito no caixa, né? Sim. Como que o financeiro faz, assim, né? Como que você faz um planejamento com essa insegurança, deixa sobra, não conta, sempre conta com o pior cenário? Como que você acha que é a melhor forma de conduzir isso, assim? Plano A, plano B, enfim. Acho que assim, você tem que, na hora de fazer o plano de negócio da empresa, né, o 5-year plan, 3-year plan, por 3 anos, por 5 anos que seja, você tem que definir um cenário básico com as premissas, isso é o principal, quais são as premissas, e depois a gente adicionar aos cenários, modelar talvez à parte esses impactos e adicioná-los ou não, né, aos cenários, né? Então, por exemplo, você tem a desoneração da folha, você tem lei do bem, você tem dissídio, você tem uma série de pontos que são, você tem todas essas disputas judiciais, tributárias, né? Tira ICMS da base de recolhimento do PIS/COFINS, não tira, vai conseguir tomar esse crédito, não vai. Tem a lei do bem também, que é algo muito bacana para as empresas. Então, você tem que estar atento aos cenários, né? Então, assim, como a gente costuma agir de forma tradicional. Você faz o business plan com um cenário que você entenda a base, né? Quem lá atrás, há 1 ano e meio atrás, diria que o dólar bateria quase 6? Ninguém. Pois é. Né? Então, quem depois... Então, assim, tem diversos cenários que são imprevisíveis, né? Então, a empresa também tem que ter ali algumas coisas, além do próprio... Algumas ações, né? Além do próprio orçamento, você tem que ter alguns planos de contingência, né? Você tem que ter uma política de caixa mínima, uma política de risco, alguma proteção cambial, se for o caso de você estar exposto. Quem previu a Covid? Quem estava pronto para a Covid? Não tinha como. Quem estava pronto, né? Então, assim, talvez, obviamente, tem a questão setorial, que foi muito impactada, alguns setores, mas ali na Covid foi quem teve velocidade para se reinventar rapidamente, naqueles 2, 3 meses iniciais, para continuar tocando o seu negócio, né? Então, além do planejamento, tem uma adaptabilidade que é necessária também, né? Não pode querer só seguir o plano que você construiu há 2 anos atrás, sim, o cenário mudou completamente. Total. Você tem que estar atento a parcerias, né? Você tem que estar, como eu te disse, atento às inovações. Então, e você tem que ter os modelos de estresse, né? Para o bem e para o mal, né? Se o mercado der um boom, o que acontece? Você vai ter que crescer despesa igual a receita, custo igual a receita? Não, você vai ter que ter um incremento de margem aí. Então, como é que você vai responder a esse aumento de mercado, aumentando o faturamento e não ganhando margem? Como é que vai ser esse processo? Da mesma forma, o contrário, né? Você tem que ter todos os cenários desenhados e os planos de ação, né? Para atuar. Bacana. Eu queria até aproveitar esse seu conhecimento, que você tem bastante conhecimento de captação de recursos também, né? E aí, essa é uma dúvida bem comum, assim, a gente teve isso muito no Expresso, eu sei que muitas empresas brasileiras têm, de saber o momento certo para isso, né? Então, sei lá, às vezes eu estou precisando de um dinheiro ou para algum projeto, ou para um estresse financeiro. Tem várias possibilidades que podem acontecer para eu precisar de algo do tipo, né? Então fica aquela dúvida ali, principalmente para quem não tem experiência, de, cara, é o momento de eu ir para um financiamento no banco, é o momento de eu ir para um programa de incentivo, é o momento de eu captar um investimento com venture capital, por exemplo. Então, o Expresso, por exemplo, a gente já passou por alguns desses. Como
como que você acha que a gente consegue tomar a melhor decisão de qual é o momento para isso e por qual caminho seguir? Assim, você acha que existe um playbook, assim, cara, nessa situação você deve pegar aqui, nessa situação aqui, ou não? É uma caixa aberta, assim? Vamos lá, não tem um playbook, né? Tem, obviamente, que as linhas, mas dando um passo atrás, a decisão de captar, ela é extremamente delicada. Ela pode te impulsionar, obviamente, e pode te levar à falência, né? O primeiro ponto de partida, quando você pensa em tomar recursos de terceiros, é onde que você vai aplicar aquele recurso e qual o retorno que você vai ter. Isso é o principal ponto, né? Você tem que modelar onde vai ser seu investimento. Vai ser em marketing para captação de novos clientes, olhando para um tipo de empresa, né? Vai ser comprar novas máquinas, porque a gente faz, por exemplo, uma empresa de locação de equipamentos, de carro, que seja. Como aumentar a frota, aumentar o nosso pátio de equipamentos para fazer a locação, apostando numa melhoria do mercado, né? Então, esse estudo tem que ser muito bem feito previamente. Tem que ser muito bem feito. Então, assim, você aumentar uma planta, né? Aumentar um pátio fabril, alguma coisa nessa linha. Então, essa é o principal ponto de partida, é onde você vai usar esse recurso e qual o retorno que isso vai te dar. Esse é o principal ponto de partida, né? Obviamente, dependendo do tipo de regime tributário que você está, você tem o benefício fiscal da dívida, isso também é um ponto a ser considerado, assim, e aí daí depois, uma vez equacionado isso, né, você tendo às vezes um comitê de investimento dentro de uma empresa, um grupo, né, multidisciplinar que tome esse processo decisório, aí sim você vai ver qual é o melhor fundo. O BNDES, eu lá na Login, quando eu trabalhei lá, a gente fazia todo o valuation, a análise do projeto de construção de navios, a gente tinha receita, tinha que construir navios para transporte de container, ou para transporte de granel, de bauxita, no caso. Quando a gente colocava a todo instante, o cenário de construção lá fora dos estaleiros era muito mais barato. Mas quando você trazia para o estaleiro Brasil, aqui no Brasil, e botava o custo do funding, do Fundo da Marinha Mercante, com repasse do BNDES, o projeto desvirava. Ficava muito melhor aqui. Então, assim, mas isso era um projeto, uma análise na vírgula, minuciosa, sim. Minuciosa, tinha um analista super sênior, super craque, que olhava isso linha a linha do negócio na vírgula, entendeu? Então, a sua capacidade de repagamento do financiamento é o mais importante, é o ponto mais crítico a ser observado. Você vai ter capacidade de repagamento? Não adianta você dizer que você tem garantia. Não, eu tenho garantia, eu dou aval, dou minhas aplicações, dou isso. Não pagou, ele vai tudo embora. Os ativos que você alienou, os imóveis que você hipotecou, enfim, o que seja, como garantia, vai tudo embora. Você tem que ter um repagamento com o retorno de onde você empregou esse recurso. Sim, e que justifique, inclusive, alguma alavancagem, né? Porque senão também você conseguir pagar, mas a empresa ficar no mesmo lugar também não justifica o risco, né? Não muda o patamar, não justifica o risco também, né? Exatamente. Então, e aí cabe de novo destacar, não tenho nada pessoal com a FINEP, mas são linhas ainda que o público em geral desconhece, tá? Fala um pouquinho mais da FINEP para a gente, então, vamos aproveitar a oportunidade. Então, é uma autarquia que está vinculada ao fomento da inovação, tá? E por inovação, tem, obviamente, um entendimento amplo, mas, obviamente, com seus marcos, né? Você tem que ter uma inovação do produto para a sua empresa, ou inovação para o mercado,
alguma coisa disruptiva, você vai inovar e vai reduzir custo, vai trazer uma nova linha para o mercado, tudo. Você estando dentro daquele conceito de inovação, você consegue funding lá. Porque o pessoal só fica assim, banco comercial, né? E BNDES, né? E as médias empresas, pequenas, bom, FINEP qualquer um tem acesso, né? A restrição é diferente do BNDES. Você também tem as agências de fomento que são repassadoras, né? Você tem Goiás Fomento, AGRIO, você tem em cada estado você tem a sua agência também E que cuidam dos recursos e repassam eles ali para os projetos. BNDES, exatamente, para quando você é uma empresa de menor faturamento, né? Então, estar atento a essas linhas, né? Tem linhas subsidiadas do governo, às vezes, para determinado setor, como você mesmo disse, a desoneração da folha não deixa de ser um financiamento, né? Sim. Uma forma da empresa se financiar. Então, você tem a lei do bem também, que você tem desoneração quando você também investe em inovação. Então, assim, tem que estar antenado, tem que estar ligado às possibilidades de financiamento, e tem que, como eu disse, como a gente já falou aqui, né, tem que estar atento ao retorno que aquele seu empréstimo vai ter, né, como que você vai, onde que você vai usar, né. Mesmo que seja uma oportunidade boa, com condições legais, não adianta você pegar só por isso, né? Você tem que ter um plano de onde você vai gastar esse dinheiro, como que você vai retornar ele, senão também não vale, né? Por exemplo, você tinha lá atrás o Finame, né? A 4% ao ano. Era preço de inflação. Você pegava dinheiro de graça no BNDES. Tá bom, eu consigo comprar uma frota de caminhões no Finame. Beleza, eu vou comprar 100 caminhões, financiar 100 caminhões. Tenho demanda? Tem essa carga para logística? E então, a manutenção disso depois? A manutenção dos caminhões. Então, assim, não adianta você olhar, é sempre um olhar muito amplo, muito holístico, né? Você tem que estar trabalhando de forma holística, olhando todas as áreas, todas as frentes, né, e projetando na vírgula mesmo, projetando na ponta do lápis cada linha de negócio e estressando os cenários também. Bacana, legal, boa. Henrico, a gente está quase se encaminhando para o fim aqui, e eu gosto de ter uma pergunta que eu faço em praticamente todos os episódios aqui, que eu gostaria de fazer para você, que é o seguinte: o que o Henrico procura num profissional para trabalhar com ele, assim, né? A gente tem um público muito grande aqui de analistas financeiros que nos assistem, coordenadores. Então, qual que é o perfil que você olha para uma pessoa quando você está contratando alguém para o seu time, assim? Como que as pessoas devem se preparar para isso? Bom, vamos lá. Quando eu estou entrevistando alguém mais júnior, né, para trabalhar ali com a gente, na equipe, em qualquer uma das empresas, eu gosto muito de quem está da postura, tá? Eu olho muito a postura da pessoa, às vezes uma pergunta que você faz levemente indo para o lado pessoal, você vê o posicionamento da pessoa diante da vida. Então, assim, eu olho muito a postura, isso é muito importante. Quando eu digo postura, é você querer alguém curioso, alguém que queira correr atrás, que tem de forma às vezes meio forte, né, mas que tem o sangue nos olhos, né, para seguir em frente. Obviamente sem atropelar, sem bater em ninguém no caminho, de forma ética, mas que tem aquela vontade, aquela inquietude para aprender. Tendo isso, para mim já meio caminho está andado, entendeu? Porque depois, se precisar de um curso mais específico, vamos lá, vamos estudar isso. Aqui, alguns sites bacana, você vai poder ver isso. Isso é muito fácil de você ver numa equipe. Eu tenho muito hábito de mandar reportagem para a equipe. Às vezes você tem uma equipe de 10, 12 pessoas, você manda uma reportagem, 1 ou 2 voltam para conversar com você sobre a reportagem. Então, esse profissional
vai ser o que vai se diferenciar lá na frente, no longo prazo, entendeu? Esse que quer estar sempre olhando, sempre agindo, sempre questionando. Isso, para mim, é o principal ponto de atenção. É o que eu mais gosto, é trabalhar com a pessoa que está correndo atrás, que está querendo correr atrás. A questão universitária aqui no país se democratizou muito, né? Você tem, eu não sou tão a favor de você fazer cortes por tipo de universidade, senão eu acho que você está expurgando uma grande parte da população, né? Então, você fica hierarquizando muito. E eu tenho casos práticos, super práticos, de gente que entrou como menor aprendiz, por exemplo, e hoje é uma tremenda analista numa multinacional, e você via essa pessoa inquieta, literalmente inquieta. Henrico, tem como pagar esse curso? Henrico, tem como pagar esse curso? Se eu fizer um business case, a empresa arca com a minha universidade, e você vê aquela pessoa... Foi que a pessoa está buscando quebrar essa barreira ali, né? Que às vezes impediu ela de ter acesso a algum conhecimento, mas está indo em frente. Isso para mim é o ponto-chave que distingue os profissionais. Bacana. Não, legal demais. Henrico, queria te agradecer pela oportunidade de a gente ter batido um papo aqui, foi muito legal. Acho que o pessoal vai gostar muito desse conhecimento, porque nosso público aqui gosta de coisas práticas, você deu bastante dicas práticas. A gente vai até deixar alguns links aqui para o pessoal conhecer um pouco mais das coisas que você falou, né? Então acho que tem alguns interessantes aqui dos livros, obviamente, né, para as pessoas conhecerem os livros que você participou, do FNP também, né, do FINEP, para o pessoal conhecer um pouco mais também. Então a gente vai separar alguns links aqui para o pessoal ter acesso. E eu queria convidar todo mundo também a se conectar, a seguir aí o Henrico no LinkedIn, ele sempre publica coisas sobre os livros e sobre as coisas que ele tem feito. Então eu queria te agradecer pela oportunidade de ter te entrevistado aqui no Conexões. Eu que agradeço a vocês, parabéns pelo trabalho, venho acompanhando aí seu trabalho muito bem feito, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.